Ruth, capítulo 3, versículo 14 até o 18. Hoje é o último sermão desse capítulo 3. E se Deus quiser, mais uns 3 ou 4 sermões, nós fechamos aqui o livro de Ruth. Diz assim a palavra do Senhor: Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque lhe disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti, segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Voltes para tua sogra, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Meus amados irmãos, a vida cristã é constituída entre dois polos de tensão. Podemos demonstrar confiança em Deus, agindo debaixo do comando da palavra dele, mas também quando sabemos o momento certo de esperar. Perceba, 2 polos de tensão. Temos que agir, mas há momentos também que temos que esperar. E esperar, irmãos, não é o mesmo que nos acomodar em inatividade e também em inoperância. Esperar em Deus não é com comodismo, com impassibilidade, não. Você age esperando. Irmãos, nunca o comodismo é expressão de fé. Nas Escrituras Sagradas, não. Comodismo, indolência, dormência espiritual não se traduzem como ação de fé. Esperar, irmãos, é confiar. Quando esperamos, tendo como fundamento uma palavra do Senhor. Irmãos, nós não confiamos no vazio. Essa expressão, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo, ela não é biblicamente correta. Tenha fé em Deus, que tudo vai se dar bem na sua vida, não é teológica e muito menos biblicamente correta. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre, e nós precisamos desenvolver essas virtudes cristãs na nossa vida. E eu quero elencar aqui, com a graça de Deus, 3 virtudes cristãs que esse texto nos traz, tanto do lado de Ruth como do lado de Boaz. Pessoas que foram mudadas seu coração foi transformado pela palavra do Senhor, pela graça de Deus. Portanto, a graça de Deus nos faz desenvolver virtudes cristãs. De que maneira? Primeiro, colocando-nos na dependência do nosso Redentor. Veja aí os versículos 14 e 15. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Amados irmãos, ao ficar deitada aos pés de Boaz até pela manhã, além de demonstrar confiança na promessa que ele fez a ela, Ruth também se coloca como dependente e carente da misericórdia do resgatador. Ela ainda não sabia, nem mesmo Boaz, amados, ela não tinha ideia, eles não tinham ideia de que Deus estava usando a vida deles para formar a família davídica e, consequentemente, formar o filho de Davi, Jesus Cristo. Eles não sabiam disso. Mas a mão poderosa de Deus, a graça maravilhosa do Senhor, como foi falado aqui na liturgia, olha, irmãos, conduziu toda a história daquele casal até que
As vidas deles foram transformadas e eles entenderam que ali, irmãos, a boa mão de Deus estava na vida deles. Eles não tinham ideia, irmãos, daquela promessa lá em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, nessa dependência de Deus, há dois blocos aqui que eu preciso elencar para você. Nessa dependência do Redentor que se expressa na confiança nele. Nessa confiança, ela confiou na integridade e no caráter de Boaz, porque antes de qualquer desfecho, ela prezou pela sua honra e também pela honra do próprio Boaz. É aquilo que Eclesiastes, amados irmãos, fala em capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Você sabe que muitas pessoas parecem não se importar, amados irmãos, com aquilo que as pessoas vão dizer sobre elas. Muitos parecem não importar muito com isso, desde que elas ganham muito dinheiro. O que importa o que as pessoas vão falar? Não importa, o importante é eu ter lucro. Caráter não importa. Isso seria muito triste se acontecer dentro da igreja, se o caráter não importar. Seria muito triste. Lá no mundo, às vezes pode ser tolerado e até compreensível isso, mas na igreja não. Mas, irmãos, o caráter de quem teme a Deus, daquele que teve o seu coração regenerado pelo Senhor, ele não pensa assim. Ele pensa no que ele vai fazer, mas pensa no que as pessoas também vão dizer sobre ele. Escrevendo, amados irmãos, aos Tessalonicenses, Paulo orientou aqueles irmãos a abster-se de toda forma de mal. Abstenha-se de toda forma de mal. Para Boaz não era somente errado pecar contra Deus de forma direta, mas também era pecaminoso fazer com que as pessoas levantassem suspeita dele e de Ruth. Boaz não podia colocar a integridade física de Ruth, despedindo às altas horas da noite, caminho afora até Belém. Mas também ele não podia permitir que alguém soubesse que uma mulher ficou com ele sozinho na eira até pela manhã. Por isso ele disse: Ruth, não conte isso para ninguém. Não se saiba que veio mulher à eira. Fique calada. Fique calada. Note, irmãos, que era deles que viria a linhagem de Davi e de Cristo. Então, qualquer boato poderia manchar a boa reputação que ele e o Ruth tinham na cidade de Belém. Aqui vemos, irmãos, que o povo de Deus não somente tem o santo dever de não promover escândalos, mas também não deve dar motivos para o mundo ou alguém, até mesmo na comunidade cristã, falarem mal de nós. Nós não devemos pecar contra Deus e muito menos dar motivo para as pessoas falarem mal de nós. Não. E nós que estamos, irmãos, do lado de cá da cruz, nós que estamos do lado de cá do Calvário, defendemos os valores, defendemos a moral, defendemos a ética, porque a Santa Escritura diz que nós, povo de Deus, somos o bom perfume de Cristo. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo, irmãos. Portanto, ela confiou na integridade de Boaz. Eu vou ficar aqui, eu vou confiar em você, vou ficar aqui até o amanhecer. Então, essa dependência do resgatador, essa dependência do Redentor, ela se expressa em dois blocos aqui que nós estamos vendo. Primeiro, irmãos, que ela confiou nele. Segundo, essa dependência de Deus, essa dependência do resgatador que se expressa na generosidade do resgatador. Olha aí o versículo 15. Disse mais: dá-me um manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Que ato generoso e nobre de Boaz. Diz Isaías 32, versículo 8, que o nobre projeta coisas nobres e sua nobreza perseverará. Eu repito para vocês, Isaías 32, versículo 8,
que o nobre projeta as coisas nobres e sua nobreza perseverará. Não sabemos, irmãos, ao certo a quantidade de cevada que Boaz deu a Ruth, a quantidade certa. Os exegetas, os melhores comentaristas do Antigo Testamento não estão concordes em relação a isso, mas quase todos eles falam em 36 quilos de cevada que Boaz despejou no manto de Ruth e colocou nas costas dela. Eu estou te dando mais, Ruth, e você vai caminhar fora carregando isso. Você percebe que Ruth não era uma mulher frágil, ela era uma mulher forte, tanto espiritualmente como fisicamente. Ela era uma mulher forte, tanto também moralmente, era uma mulher forte. Outra coisa, irmãos, o manto que Ruth usava era mais grosseiro, não era um manto nobre, porque o manto nobre rasgaria com 36 quilos de cevada. Era um pano grosseiro, humilde. Você lembra do manto de Jesus? Como que Jesus andava, as sandálias de Jesus, e como que o cristão também deve se vestir. Se você tem dinheiro para comprar roupas finas, compre. Se Deus te deu dinheiro, use bem. Mas se Deus não te deu, o melhor você já tem, você tem Cristo. Você tem Cristo. Ela tinha esse pano grosseiro, que nós às vezes aqui chamamos de pano de saco, né? Muito grosseiro, um pano de açúcar que carrega feijão. Ela estava com aquele manto. Olha, Ruth, me dê o seu manto, eu vou encher aqui de cevada para você. Que nobreza, que generosidade deste homem. E irmão, você está percebendo aqui que Boaz era um tipo do resgatador, Cristo Jesus, do Redentor, Cristo Jesus. Mas o mais importante, irmãos, é ver que a atitude de Boaz é de um homem generoso, porque esse seu ato não estava prescrito na lei, mas ele não estava preso à letra da lei. Quem tem, irmãos, o coração transformado, quem tem um coração regenerado, ele tem sim um coração dadivoso, ele tem sim um coração generoso. O crente que é transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem um coração generoso, ele é generoso. Quando as pessoas ficam discutindo percentual de dinheiro na igreja, é porque ainda ele não entendeu a matemática de Deus, ele não entendeu quão grande amor Deus nos deu, irmão. Deus não nos mandou aqui o Miguel, arcanjo, nem Gabriel. Deus enviou Jesus Cristo para nos resgatar do pecado. E às vezes ficamos presos à mesquinhez. Mas quem tem, irmãos, o coração lavado e remido com o sangue de Cristo Jesus, ele ama a obra de Deus, ele ama a Deus, ele pratica a justiça, a fé e a misericórdia. Então, 3 virtudes cristãs que esses dois aqui desenvolveram. E você viu aqui, a primeira virtude é a dependência do Redentor. Agora, a segunda, irmãos, a graça de Deus nos faz desenvolver virtudes cristãs, aguçando em nós o dever de compartilharmos a generosidade do Redentor. Ruth recebe generosas dádivas de Boaz. Olha aí o versículo 16: em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passam as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não volte para a tua sogra sem nada. Noemi indaga a Ruth se deu tudo certo. Ela estava preocupada. E ela nem percebeu que parece que Ruth estava vindo cambaleando com 36 quilos nas costas. Parece que ela não percebeu. Ela estava tão aflita, ver se o plano dela tinha dado certo, que ela não percebeu isso. Olha, irmãos, como isso toca o nosso coração quando Boaz dá para Ruth e diz: não é para você, Ruth, é para a sua sogra, leva para ela. A sua mãe, leva para ela. Que coisa maravilhosa, irmão, que lição maravilhosa nós temos aqui nesse relacionamento interpessoal e familiar. As Escrituras Sagradas sempre nos tocam nesse sentido.
e Noemi não deu conta das provisões em abundância que Ruth estava trazendo. Se Deus tivesse usado uma transportadora, hoje, irmãos, estava escrito no recipiente: de Deus para Noemi com muito amor e cuidado. Se Deus tivesse usado uma transportadora. Anteriormente vimos, irmão, que Noemi chegou amargurada e muito raivosa em Belém, dizendo: olha, não me chame Noemi, me chame Mara, porque ditosa eu parti e voltei pobre, voltei sem nada. Mas o Senhor, irmãos, como é generoso, representado aqui por Boaz, como Ele é generoso, dadivoso, glorioso, misericordioso, compassivo. O Senhor está mostrando que ela está vendo as coisas pelas lentes erradas. Ela estava olhando as coisas pela providência humana e não pela providência divina. Sua visão estava turva, sua visão estava cinzenta. Ela não estava vendo corretamente como. É como se Deus dissesse para ela: ô Noemi, limpa os seus olhos e veja que eu coloquei ao seu lado para te ajudar. Olha ao seu lado, quem está aí? Agora olha novamente e vê os ombros de Ruth. O que ela está carregando para te entregar, Noemi? Você falou que voltou pobre e sem nada. Eu estou cuidando de você. A sua família é a família da linhagem do meu filho. É bem verdade, irmãos, que ela perdeu 2 filhos e perdeu o marido, mas Deus deu a ela Ruth, que é melhor do que 7 filhos. Na verdade, Deus está dando a ela uma geração abençoada em Israel, de onde descenderá o Cristo. Deus estava limpando, irmãos, as cataratas dos olhos de Noemi. O Senhor está restaurando sua vida, o Senhor está restaurando a sua alegria, a sua fé no Deus da aliança, e usando Ruth para trazer boas novas e alegria para o coração amargurado e aflito. Que Deus tremendo nós temos, queridos irmãos. E essa expressão, não voltes para sua sogra sem nada, me faz lembrar da multidão faminta que acompanhava Jesus. Os discípulos, não tem, como se nós falamos aqui hoje, Deus, não tem padaria aqui perto. E mesmo se tivesse padaria, qual padaria assaria pão para 5 mil? Despede essa multidão, Senhor, está faminta, está com fome. E o que Jesus disse? Dai-lhe vós mesmo de comer. Mas aonde nós vamos achar tanto pão para dar para esse pessoal? Mas tinha lá alguém, e o Senhor: traz aqui para mim esses 2 pães e os peixes, traga cá para mim. E o Senhor orou, e houve grande abundância. Agora reparte aí. E sobraram quantos? 12 cestos. O Senhor nosso Deus é o Deus da abundância. Você sabe que Deus tem cuidado de você. Você sabe como Deus tem preservado sua família. Você sabe como Deus cuida de você. Quantos morreram da Covid-19, mas você está aqui. Por quê? Porque Deus, irmãos, é que comanda o universo. É Deus que governa o universo. Diz a Escritura Sagrada que quem está sentado no trono não é Satanás, é Jesus. É Ele que domina o mundo, é Ele que domina todas as coisas. Portanto, irmãos, nós precisamos crer nesse Deus resgatador, desse Deus misericordioso que é expresso aqui, fechando esse livro de Ruth para nós. Então você viu 3 virtudes cristãs. A primeira, dependência do resgatador. Segunda, quando compartilhamos a generosidade também do Redentor. E a terceira, a graça de Deus nos faz desenvolver virtudes cristãs, nos capacitando a esperar as diligências do nosso Redentor. Volte seus olhos aí para o versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Esperar é também confiar em Deus, queridos. Esperar é confiar em Deus. E o que tinha que ser feito foi concluído. O que poderia mais Noemi e Ruth fazerem? O que elas tinham que fazer, elas tinham feito. Agora é só esperar.
Como isso, irmão, nos desafia nesse mundo frenético. Tudo é para ontem. E nós não desenvolvemos, irmãos, a virtude de esperar. Queremos fazer as coisas apressadamente. Quantos relacionamentos que passam seríssimos problemas até de separação, porque não souberam esperar. Amados irmãos, aqui nós vemos um grande desafio para nós. Elas fizeram um plano, Noemi fez um plano, Ruth executou o plano, mas agora, irmãos, o que pode fazer? É manter o espírito quieto, crendo que Deus guiará todas as circunstâncias em favor dela, crendo que Deus também está guiando todas as circunstâncias a mim e a você, crendo que Deus está assim cuidando de mim, cuidando de você. Deus é que cuida dos seus filhos, irmãos. É Deus que cuida da sua família. É Deus que cuida de nós. Ô marido, é Deus que cuida e guarda da sua esposa. Ô esposa, é Deus que cuida e guarda do seu marido. Como é maravilhoso, irmão, saber disso. Como agora Noemi diz: olha, aguarda, vamos esperar. Eu sei em quem eu estou mexendo, eu sei em quem tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é Boaz, e você sabe quem é Cristo. Você sabe do amor de Cristo por você. Como foi falado aqui, irmãos, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós, irmãos, nos colocamos diante de Deus, o Senhor não vê o nosso rosto, Ele vê o rosto de Jesus. Aí Ele tem misericórdia de nós. E é por isso que nós oramos no nome dEle. É por isso que nós oramos nos méritos dEle, não no meu mérito, no seu, porque o nosso mérito não vale nada, não vale nada. Nós somos pecadores, falhamos com Deus, mas o Senhor é tão misericordioso, irmãos, que Ele olha para nós e na nossa frente está Jesus Cristo, ensanguentado, com seu sangue maravilhoso que nos remiu de todo o pecado. Maravilha, irmãos, que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Meus queridos irmãos, os nossos caminhos e os nossos pensamentos não são de Deus, diz o profeta Isaías. Não são. Não adianta querermos adiantar as coisas, não são. Eu quero te dar um exemplo aqui, que às vezes nós olhamos com um olhar humano, materialista, nós olhamos a aparência. O profeta Samuel olhou a aparência e o porte garboso dos filhos de Jessé. É esse que Deus mandou ungir. E quando ele estava quase derramando, não é ele não. E vem mais, não é ele também não, Samuel. O profeta Samuel, irmãos, grande profeta de Israel, grande profeta. Mas era, irmãos, o que Deus tinha providenciado para ser rei de Israel não estava ali na sombra fresca e bebendo água fresquinha. O que Deus tinha providenciado para ser rei de Israel não era um rapaz com porte garboso, alto, não, era um rapaz simples, mas estava lá apacentando as ovelhas da sua família. Irmão, Deus não chama gente preguiçosa para trabalhar na sua obra. Deus trabalha gente de coragem, Ele chama gente com coragem, gente de fé, gente que não que vai pagar o preço que Cristo já pagou, mas gente que sabe que a fé cristã é custosa, gente que ama a igreja, ama Cristo. Deus chama essas pessoas para trabalhar na sua obra. Jesus também não tinha uma ascensão física, irmãos, e de conduta que o povo de Israel tanto esperava para ser rei. Jesus falava de perdão, Jesus falava de amor, de andar a segunda milha, de dar outra face para bater, de tomar a cruz e segui-lo, de não se apegar a tesouros aqui da terra, mas do céu. Esse não é o nosso rei. Olha o que ele está falando. Nós queremos um rei que enfrente o Império Romano, que nos livra desse cativeiro. Esse homem não é rei. Ao sabor das convenções humanas, irmãos, Jesus não podia mesmo ser rei. Não. O profeta Isaías disse que olhamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
E, irmãos, inicialmente ninguém em Belém imaginaria uma moabita casando com um dos homens mais respeitados e ricos de Belém. Ninguém imaginava. Ninguém. Nem Noemi imaginava isso. Que a sua nora, que ela parece que estava tentando tirá-la de cena. Olha, minha filha, você não tem futuro lá em Belém. Nem ela imaginava. Mas quem diz, irmãos, que Deus trabalha dentro da convenção humana? Deus tem sua agenda e é nós que temos que nos adequar à agenda dele, com muita humildade, com fé. É nós, irmãos, e não Deus na nossa agenda. Noemi imaginava isso? Não. Boaz também? Não. O fato, irmãos, é que nós não conseguimos ver as coisas como Deus as vê. Não conseguimos ver. E qual de nós escolheria aqueles 12 homens que Jesus escolheu para ser apóstolo? Qual conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil escolheria Pedro para ser pastor da igreja? Acredito que não. Você não, você é rude demais. Eu estou vendo o seu currículo aqui, Pedro, e vi que você lá no Getsemane, você queria matar o algoz lá. E eu vi que você também negou Jesus aqui, está aqui no seu currículo. Eu fiz uma pesquisa de campo e vi. Mateus, você também não. Você roubou muito o povo de Israel, você era coletor de impostos, você também não serve não. Irmãos, nenhum deles nós escolheríamos para ser pastor da nossa igreja, talvez nem diácono da nossa igreja, mas o Senhor não viu como eu e você vê. O poder está nas mãos de Deus, é Ele que transforma o coração. É Ele, conforme o profeta Ezequiel disse, é Ele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É Ele, irmãos, que escreveu o nosso nome no livro da vida antes mesmo de nós nascermos. Então tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos do Senhor. Por isso, irmãos, nós vamos confiar nesse Cristo Redentor que nós temos. Precisamos confiar. Irmãos, eu queria fazer uma aplicação aqui desse texto para nós. Eu queria que você prestasse bastante atenção como você está prestando atenção. A partir, irmãos, da vida de Noemi e de Ruth, seus contatos com Boaz, algumas coisas podemos pensar aqui como aplicação para a nossa vida cristã. Primeiro, elas eram pessoas muito necessitadas. Noemi e Ruth, elas dependiam da generosidade e graça do resgatador Boaz. Isso não está longe daquilo que Jesus falou para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer, nada. O que duas mulheres ainda viúvas, queridos irmãos, naquela sociedade poderiam esperar da vida, a não ser dor e sofrimento e padecimento? Mas providencialmente Deus deu a elas um Redentor que as salvou da miséria e do desprezo. O problema, irmãos, não é passar por situações aterradoras, mas o problema, irmãos, é nós termos um Redentor que nos salve. Elas tiveram Boaz, isso era o bastante. Nós temos Cristo, e isso é suficiente para nós. Louvado seja Deus, irmão, por isso. O Senhor é o nosso pastor, diz o Salmo 23, e nada nos faltará. Segundo, amados irmãos, elas fizeram um plano e agiram de conformidade com a responsabilidade e capacidades humanas. Por isso alcançaram descanso e proteção. E isso também não está longe da exortação de Deus para o seu povo em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Deixe de ser mole. Deixe de ser mole. Olhe para frente, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e siga o caminho, que Jesus está com você. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Elas não lavaram os pés nas águas da soberania de Deus e foram deitar. Não. Deus é soberano, Deus sabe de tudo, o que vai ser é meu. Não. Elas fizeram um plano. E elas agiram. Elas ficaram, irmão, elas não ficaram nas suas casas lamentando a situação e a crise financeira. Não.
Muitos crentes atualmente cruzam os braços e entregam a impassibilidade. O que é meu será, não vou mover uma palha, e acabam entrando no ostracismo e profunda depressão. Olha, irmãos, na minha vida cristã até aqui, certa vez eu ouvi alguém dizer: vou sair dessa igreja porque aqui ninguém faz nada, diz uma pessoa. Eu ouvi ela dizer na igreja. Que bom que você percebeu que se enquadra no denominativo adverbial ninguém, inclusive você está inserido. Irmãos, como que nós podemos agir com fé desta forma? Não. É certo, irmãos, que havia sim na vida de Ruth e Noemi uma providência guiando tudo, mas na sua e na minha vida também há. E por que cruzamos os braços e desanimamos? Por quê? Porque não cremos de acordo que nós precisamos crer. Terceiro, Ruth correu riscos reais. Ela ficou receosa, ela teve medo, talvez de alguém vê-la no meio do nada, deitada aos pés de um homem, altas horas da noite. Ela correu o risco de ser violentada quando ia pelo caminho. Ela correu o risco de vida também. De novo, isso também não está longe da parte final de Hebreus capítulo 11, onde se diz que pela fé os crentes enfrentaram dificuldades. E não só correram o risco de vida, mas morreram de fato pela fé. Isso não nos desafia, irmãos? Quarto, ela estava em Belém. Moabe era passado na vida dela. Os deuses de Moabe já eram passados. Ela também estava junto com o povo de Deus agora, que eram os pecadores sim, mas esse povo de Belém era a família da aliança. Ela também estava na eira, no lugar de trabalho, de alegria, de contentamento em Deus, lugar onde a bênção de Deus podiam ser vistas no tanto de grãos que Boaz colheu naquele ano. Mas ela também se aproximou do seu resgatador e foi humilde para reconhecer sua situação e foi abençoada. Isso não está longe de Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E Jesus falou em Mateus capítulo 6, vocês estão ansiosos por quê? Por que vocês estão ansiosos? Estão com medo do próximo governo? Estão com medo da economia? Confie em mim, e é a palavra de Deus. Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades. E quinto, amados irmãos, foi ela mesma que transportou nos próprios ombros a dádiva de Deus. Foi ela que carregou, segundo comentaristas, aproximadamente 20 quilômetros, com 36 quilos, até chegar em Belém. Foi ela que carregou. Ela não reclamou do peso, ela não reclamou da luta. Hora nenhuma nós vemos ver essa mulher reclamando da situação. Nós vemos ela sempre olhando para o seu Redentor, o seu resgatador, Boaz. Ela não diz: caro Boaz, pede um servo teu para levar para mim, está muito pesado para eu levar até Belém. Não, ela não disse isso. Ela veio estrada fora, carregando esses 36 quilos de grãos. Amados irmãos, a Bíblia fala sobre a luta da fé, e este é o caso aqui. Isso não está longe de Gálatas capítulo 6, versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Há fardo que você que tem que carregar, há fardos que eu tenho que te ajudar, mas há fardos que você consegue carregar. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos dá a tribulação senão humana, que não podemos suportar. Mas Ele também nos dá um escape, irmãos, na hora da tentação. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Boaz. E o que falta, irmãos, em muitos hoje é coragem, é fé no Redentor Cristo Jesus. O que passa, irmãos, o que falta hoje na vida de muitas pessoas é
essa intrepidez, como falamos aqui na liturgia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Portanto, irmãos, creia nesse Deus maravilhoso. Ele sustentou até aqui. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até a vinda de Cristo Jesus.